Olá, graça e paz. Vamos adorar ao nosso Deus. E quero compartilhar com vocês no livro de Salmo, número 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Nesse momento, você possa abrir seu coração, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele é. Você possa cantar louvores de gratidão ao Senhor. Você possa dizer o quanto Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Muitos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, espaços preencher, reverência da tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e dissabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Amém. Graça e paz a todos. O nosso personagem desconhecido de hoje, da nossa série Aprendendo com os Desconhecidos da Bíblia, a narrativa dele se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, dos versículos de 37 a 39. Temos por título hoje Um Centurião Desconhecido. Queridos, que a força e a consolação do Espírito Santo revigore a vida de todos nós, nos fortalecendo cada vez mais a fé, a esperança e o amor. Nosso desconhecido de hoje é autor de uma das frases mais poderosas, ousadas e perigosas que poderiam ser ditas na sua época.
Estamos falando de um oficial romano, um centurião, que foi responsável pela crucificação de Cristo. Quando eu digo responsável pela crucificação, ele era o oficial designado para conduzir o flagelo e a crucificação de Cristo. Um centurião, queridos, era um soldado romano de maior experiência que comandava de 50 a 100 homens. Daí vem a palavra centúria, de onde vem a palavra centurião. Tinha o dever de treinar e disciplinar seus soldados, inspecionar suas roupas e equipamentos, preparar e comandar a sua centúria para um combate. Para um soldado ser promovido a centurião, além da habilidade, preparo, destreza e experiência, deveria ser alguém reconhecidamente fiel ao Império Romano, ao ponto de, se preciso fosse, entregar-se a sua própria vida. Alguém fiel e disposto a obedecer e executar qualquer ordem em nome do Divis Filius, Filho do Divino, um dos títulos usados pelos imperadores romanos, inclusive por Tibério César, que foi o imperador na época da crucificação de Jesus. Já são por volta de 3 horas da tarde e Jesus já está crucificado às 6 horas. Não é fraude afirmar que aquele centurião comandou a centúria responsável pelo flagelo e crucificação de Jesus. Provavelmente foram os seus soldados de sua guarnição, ou quiçá ele próprio tenha levado Jesus da casa do sacerdote Caifás para a primeira audiência perante Pôncio Pilatos e todos os traslados subsequentes de Jesus até a crucificação. O centurião viu a multidão libertar um criminoso conhecido, Barrabás. Superentendeu todo o humilhante, doloroso e terrível flagelo de Jesus que ele sofreu, toda a dor, sangue derramado, zombaria. Nada de tudo isso, porém, era novidade para um centurião. Crueldades como aquelas não lhes comovia a emoção, não lhes arrancava a piedade, não lhe trazia uma lágrima sequer. A crucificação era a condenação para alguém que representava um perigo à Pax Romana. Comandar uma crucificação era cumprir o seu dever de oficial romano. Marcos, ao iniciar sua narrativa do Evangelho, o Evangelho é a palavra usada para boa notícia de um reino. Aqui é a boa notícia do reino de Deus. Logo no primeiro versículo, Marcos afirma que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido esperado pelo povo judeu para assentar-se no trono de Davi. Afirma também que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Marcos, no capítulo 8, versículo 29, registra que um judeu, um discípulo de Jesus por nome Pedro, responde a seguinte pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro é: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias prometido, o Rei esperado. Pedro testemunhou, queridos, Jesus ensinando maravilhosamente a palavra de Deus de uma maneira jamais vista. Viu Jesus expulsar demônios, curar leprosos, curar doentes, seja de uma febre ou de uma paralisia. Pedro testemunhou Jesus multiplicar pães e peixes, viu Jesus andar sobre o mar, viu ressuscitar mortos. Marcos também registra a afirmativa de um centurião a respeito de Jesus no capítulo 15, no versículo 39. Esse centurião, que não sabemos seu nome, viu Jesus preso, sendo levado para diante de Caifás, Pilatos, Herodes, de audiência em audiência, para ser condenado à morte. Viu Jesus ficar calado,
Aquele centurião viu os líderes judeus acusando Jesus, viu a multidão libertar Barrabás e clamar pela crucificação de Cristo. Ele acompanhou o flagelo, as chicotadas que deixaram suas costas, suas costelas expostas, seu corpo em carne viva. Ele testemunhou as maledicências, todo o escárnio que sua tropa usava para humilhar Jesus. Viu também a Jesus sofrendo tudo calado, aceitando a cruz, sem espernear, sem oferecer resistência, abraçando a cruz para carregá-la, deitando nela para ser crucificado, para ser pregado. Ele viu Jesus consolando mulheres pelo caminho, viu Jesus rogando ao Pai que perdoasse tamanha maldade. Ele viu a Jesus, depois de todo o sofrimento, com ternura prometeu o paraíso a um dos crucificados. Mas por volta das 3 da tarde, viu a Jesus abrir a boca, clamando em alta voz ao Pai, entregando o seu espírito e dando o último suspiro. Em seguida, o centurião e toda a sua guarda testemunham um terremoto, e ao ver tudo isto ele exclama: este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. O mesmo Marcos que nos registrou um judeu afirmando Cristo, Jesus ser o Cristo, o Messias, ele agora registra um romano que devia sua obediência ao Filho do Divino, um dos títulos do imperador romano, declarar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Como assim? Um centurião romano que acompanhou todo o julgamento, condenação, flagelo e crucificação e morte de um condenado, declara que este condenado é verdadeiramente o Filho de Deus? Como isso é possível? Sim, queridos, a mensagem da cruz é poderosa, mas tão poderosa que faz que um oficial romano que serve ao imperador, que se intitula Filho do Divino, declarar que aquele crucificado é verdadeiramente o Filho de Deus. Absolutamente não há motivos para a razão ou cultura romana que levasse ou permitisse tal afirmação para aquele centurião. Isso seria loucura. Sim, loucura para os que perecem. E a mensagem da cruz também é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós, todos nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, é o que Paulo registra em 1 Coríntios, no capítulo 1. Esse centurião nos ensina que não há coração tão endurecido pela vida, pelo sofrimento, pela violência, que não há coração tão dedicado a qualquer dos poderes deste mundo, como era o caso de um centurião romano, que não possa ser transformado pela graça de Jesus, pela mensagem da cruz. Sim, queridos, aquele centurião foi transformado, como o centurião diz, a afirmação tão poderosa, tão gloriosa: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Sim, aquele centurião romano foi movido pelo Espírito Santo para dizer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Aquele centurião afirmou, movido pelo Espírito Santo. Preguemos a mensagem da cruz, preguemos o Evangelho, façamos nossa parte, pois o Espírito Santo fará a dele. Que Deus e Cristo nos abençoe, queridos. Amém.